Prezados professores, prezadas professoras, é um prazer novamente estar com vocês nesse nosso segundo encontro do nosso projeto de extensão, observatório e práticas de formação docente. Estamos então no nosso segundo tópico, em que nós vamos trabalhar hoje com a perspectiva dos descritores e do seu papel no planejamento educacional. Lembrando que todas as temáticas que nós estamos abordando ao longo de todos esses meses de formação são temáticas que foram levantadas a partir das demandas dos professores que fizeram inscrição no período em que ela estava aberta, que preencheram o Google Formulário e que demandaram para nós o planejamento de ações formativas que vinham ao encontro das suas necessidades profissionais. Então, esse tema também foi uma sugestão, de um docente no momento da escrita do formulário, no momento da inscrição. E o nosso projeto é todo pensado a partir dessas demandas. Então, todos os temas que vão ser abordados, assim como no encontro passado, que nós trabalhamos com a questão das práticas inovadoras, todos os temas que serão trabalhados ao longo da formação são demandas profissionais. Então, a gente teve no momento de planejamento com a nossa equipe a preocupação de poder delimitar e atender a todas as demandas que surgiram, de cursos de formação. Bom, vou apresentar aqui a tela para vocês. Então, primeiro a gente vai dialogar um pouquinho sobre a importância da gente pensar o planejamento educacional, Então, nós temos, dentre as demandas profissionais de professores e professoras, a função de efetuar o planejamento das ações educativas. Esse planejamento, dentro da literatura educacional, principalmente a gente pensando os autores que são renomados no campo da discussão sobre didática, porque o planejamento educacional é trabalhado dentro do campo da didática, então, principalmente Libânio e outros autores, a Vera Kandô, e outros autores que vão trabalhar com a perspectiva da didática, eles vão dizer que a ação do planejamento, é uma tarefa docente, Então, não se imagina ou não se concebe o desempenho do papel de professores e professoras, ou o desempenho da docência, sem esse momento de planejamento. O planejamento é o quê? É uma ação intencional, em que a gente projeta uma meta educacional, a gente projeta um objetivo educacional e a gente projeta um conjunto de ações que serão executadas para que a gente possa atingir esses objetivos e essas metas educacionais. Então, o planejamento é uma função de professores e professoras. Dentro dessa função de planejamento, que a gente pode pensar nas suas diferentes formas, em como o planejamento ele se expressa no contexto educativo, então a gente pode pensar no planejamento de aulas, a gente pode pensar no planejamento de cursos, a gente pode pensar no planejamento de um ano letivo, Então, existem diferentes tipos de planejamento. E dentre esses diferentes tipos de planejamento, nós vamos ver que nós precisamos nos debruçar sobre um documento que é a Base Nacional Comum Curricular, a nossa famosa BNCC. Então, a gente vai iniciar primeiro uma discussão em que nós vamos
começar a compreender o conceito de descritores, né, para a gente poder entender também aonde que se localiza a discussão do que seria descritor dentro dos documentos oficiais, e nesse caso eu estou trabalhando com a BNCC. Tá? Então, quando a gente fala de descritores, né, o que a gente precisa compreender? Então, descritores, eles são um conjunto, né, de orientações que são detalhadas e específicas, né, aos professores, e que a gente precisa ter uma noção muito clara do que esses descritores expressam, porque eles vão dizer, né, o que os nossos estudantes, os nossos alunos e alunas devem ser capazes de saber e fazer em uma determinada disciplina ou nível de ensino. Né? Então, por exemplo, se eu sou uma professora da área da língua portuguesa, né? E aí eu sou uma professora de ensino fundamental 2, de anos finais, né? Então, eu vou trabalhar com 6º a 9º ano, né? Então, dentro de cada ano, né, do 6º, 7º, 8º, 9º ano, eu vou ter um conjunto de conteúdos, né, que vão estar expressos lá no meu currículo, na minha base nacional comum curricular, ou que também serão expressos nos documentos. Então, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, nós temos os referenciais curriculares amazonenses, né? Então, esse conjunto de conteúdos que precisam ser trabalhados ao longo de um ano letivo, né? E que aí a gente vai ter um conjunto de saberes e de conteúdos, de temáticas que vão estar expressas nos documentos oficiais, que precisam, obviamente, serem conhecidos por todos os professores e professoras, né? A gente precisa se apropriar da leitura e da compreensão desses documentos, porque eles vão nortear o meu trabalho pedagógico. Eu preciso entender, então, por meio da leitura desses documentos, aonde que se encontram descritos, né, como o próprio nome já diz, é um descritor, onde que se encontram descritas essas orientações dentro da área da língua portuguesa e em cada ano de escolarização. Então, se eu sou professora do 6º ano, eu vou ter que consultar o documento da língua portuguesa do 6º ano e vou ter que compreender, então, quais são, né, as habilidades e os conhecimentos que os meus alunos têm que demonstrar no 6º ano dentro da área da língua portuguesa. Tá? Então, assim, os descritores, eles têm principalmente dois usos. Né? Eles servem para duas finalidades específicas. A primeira finalidade é a de orientar um processo avaliativo, né? Então, no momento em que eu vou construir as minhas ferramentas de avaliação, eu preciso compreender, né, quais são as habilidades e os conhecimentos que eu vou precisar avaliar e colocar numa avaliação, que seja uma prova, que seja qualquer tipo de ferramenta, né, não só a prova escrita, mas estou usando aqui um exemplo que muitos professores conhecem, que é a prova escrita. Então, assim, eu preciso compreender os descritores, né, que são esse conjunto, né, de orientações que vão me dizer o que os meus estudantes precisam saber, né, e que tipo de habilidades e conhecimentos precisam estar incorporados no momento em que eu finalizo um conteúdo, né, e que tipo de questões que eu vou elaborar, né, dentro dessa minha prova escrita, que é um instrumento dentre vários possíveis de avaliação, né, que tipo de questões que eu vou elaborar, desde que eu tenha essa compreensão muito clara, né, dessas habilidades e conhecimentos envolvidos. E a partir desse movimento de você planejar uma ação educativa, né, todo um processo de ensino e aprendizagem, e depois avaliar esse processo por meio de alguma ferramenta de avaliação, né, eu vou conseguir ter uma compreensão clara, né, do nível de aprendizagem que os meus estudantes conseguiram alcançar, né, depois desse momento de avaliação. Porque a avaliação educacional,
ela não é somente para que eu avalie o meu estudante, é também uma avaliação do meu próprio trabalho pedagógico. Então, se 80% da turma conseguiu atingir os objetivos, eu posso estar, de alguma forma, satisfeita com o resultado. Né? Agora, se 50%, se 30%, né, se percentuais muito baixos, né, menos da metade da turma, conseguiu demonstrar um conhecimento, né, a construção sólida, né, de uma apropriação de conhecimento, eu preciso também reavaliar o meu trabalho e planejar novas ações que vão de encontro a pensar em retomar, né, aquilo que não ficou bem apropriado, aquilo que não foi bem assimilado pela turma, né, ou por um conjunto de estudantes específicos, e que eu vou ter que justamente pensar em novos momentos para estar retomando, para estar reavaliando também, né, essas habilidades e conhecimentos que por um motivo, ou por vários motivos, não puderam ser assimilados, né, por grande parte dos estudantes de uma determinada turma, né? Então, no momento em que eu entendo que o descritor ele é uma orientação que vai me ajudar, né, a compreender de uma forma muito clara e simples, né, o conjunto de habilidades e conhecimentos que eu preciso trabalhar e que depois eu vou avaliar, né, ele vai me trazer também uma clareza no momento do planejamento, né? Então, planejar tendo a noção clara de um conjunto de habilidades e conhecimentos que precisam ser incorporados numa determinada disciplina, numa determinada área do conhecimento, é fundamental para que eu possa também dar um direcionamento mais consistente da minha ação pedagógica. Tá? E assim, como é que entra essa discussão sobre descritores? Porque se a gente, por exemplo, for pensar em avaliar, né, como é que a gente via isso aí na década de 70, 80, a gente não usava tanto essa palavra, esse conceito de descritor, ele é um conceito mais contemporâneo, dessa última década, né, especialmente as duas últimas décadas, mas é porque esse conceito ele foi muito mais evidente no momento em que nós começamos a ter no nosso sistema de avaliação nacional provas como, por exemplo, o SAEB, né? Ou Prova Brasil, ou as próprias provas regionais, né? Por estado, por município, né? E que vão trazer, então, um processo do que a gente chama de avaliação externa, né? Que é uma instituição, que pode ser o Estado, o município ou o próprio governo federal, que vão trazer para nós a necessidade de que os nossos alunos sejam avaliados por meio de um instrumento padronizado, né? Então, são os testes que são aplicados em larga escala, né? Esses que a gente vê sendo aplicados, né, em todos os estados brasileiros, principalmente, né? Então, no momento em que eu defino, né, que vão ser aplicados instrumentos avaliativos, em que eu tenho a necessidade de medir o conhecimento dos estudantes brasileiros, né, eu preciso compreender também que eu preciso deixar muito claro aos docentes, né, qual é o tipo de habilidade e conhecimento que vai ser requerido para que o estudante possa ter sucesso no momento em que ele for fazer essas avaliações, né? E a gente sabe muito bem que essas avaliações elas estão vinculadas à questão do financiamento da educação, né? Então, é uma preocupação também dos docentes em promover um processo educativo em que os estudantes tenham sucesso nessas avaliações, né? Porque a gente sabe que existem consequências no momento em que se identifica os déficits de aprendizagem de uma determinada rede de ensino, né, de um determinado município ou estado, enfim. Então, a gente compreende muito mais, né, de que forma que a gente também precisa preparar os estudantes, né, para que eles estejam aptos a desempenhar com sucesso também
né, na realização desse tipo de avaliação de larga escala. Tá? Estou dando aqui o exemplo do SAEB, mas a gente sabe que existem vários outros provas nacionais, né? Então, para que o professor possa ter esse momento de preparação dos seus estudantes também para essas avaliações externas, né, é preciso que estejam muito bem definidos quais são os descritores. Né? Então, compreender os descritores vai muito além também da gente pensar só o nosso cotidiano de sala de aula, né? Vai muito mais para a gente pensar também no desempenho global dos meus estudantes frente a um processo de avaliação que é nacional, ou estadual, municipal, enfim, né? Depende da rede de ensino e o tipo de avaliação. Bom, e aí, então, a gente compreende, né, por que a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, né, vem como esse grande documento norteador, né, que vai estabelecer esse conjunto de conhecimentos, habilidades e competências, né, que todos os estudantes brasileiros precisam desenvolver ao longo do seu processo de escolarização, né, principalmente a gente pensando na educação básica. Né. Então, esse documento, a BNCC, né, ele é a nossa grande referência nacional para a elaboração dos currículos escolares. Né? Então, ele define realmente o que é essencial que todos os alunos possam aprender, né, em cada etapa da educação básica, né? E ele é um documento que orienta o trabalho pedagógico de professores e professoras. Né? Obviamente que, se a gente vai estudar o processo em que a BNCC ela foi desenvolvida e foi colocada em prática, e as várias versões que esse documento já teve, né, a gente compreende também que é um documento, né, que foi alvo de muitas disputas, né, disputas políticas, e sofreu várias críticas, muitas muito bem fundamentadas e coerentes, né, no momento em que a gente pensa que muitos conteúdos ficaram de fora da BNCC, né, não foi discutido também com todos os professores, foi uma discussão muito aligerada, né? Então, no momento que você também inclui conteúdos, você retira conteúdos, né? Então, com todas as críticas que a gente possa fazer à BNCC, e essas críticas também mobilizaram a elaboração de várias versões do documento, né? Isso veio trazer também, do ponto de vista do nosso trabalho docente, né, uma compreensão também da importância, né, de estabelecer uma base, né, uma base que seja nacional, né, porque não é mais possível que a gente admita, como há algum tempo atrás, né, que somente os estudantes que estavam concentrados nas regiões sudeste e sul do país tivessem, né, uma educação estruturada, né, do ponto de vista da sua organização, né, e que a gente sabe que historicamente, se a gente for pensar na história da educação brasileira, né, essa consistente elaboração do ponto de vista da estrutura da educação e como ela foi vista e colocada em prática, a gente viu que nem todos os estados, né, tiveram a mesma celeridade do ponto de vista da sua organização. Né? Então, ainda que nós tenhamos a questão de nós pensarmos que a BNCC não é um documento que responda a todas as demandas, né, que a própria forma como ela foi concebida pode ser muito questionada, porque não teve a participação de todas as vozes, né, dos movimentos sociais, principalmente, dos movimentos de docentes, né? Então, foi uma construção também um pouco aligerada, e aí a gente teve um documento que não expressa, né, todas as demandas e todos os pontos de vista possíveis, né, dentro dessa questão, principalmente do currículo, né? Nós ainda precisamos reconhecer a importância de ter uma base nacional. Né? Nós não podemos admitir que um estudante do norte do país tenha um tipo de educação diferente do sul, enfim, do sudeste, do nordeste, né? Das várias outras regiões do nosso grande Brasil. Então, ainda que a gente possa construir as nossas críticas a respeito da BNCC,
é importante que a gente admita que foi importante ter feito um movimento de elaboração de um documento orientador nacional, né? E aí, claro, recentemente, né, no final de 2023, final do ano passado, a gente viu que o MEC anunciou a revogação da BNCC, né? Mas, até que a gente tenha um novo documento orientador, essa última versão é a que está em vigência, né? Que a gente precisa ainda trabalhar com ela, ou trabalhar a partir dela, né? E aí a gente começa a entender a diferença principal entre descritores e BNCC, né? Então, assim, existem diferenças que são importantes de serem demarcadas, né? A primeira diferença é a questão do foco, né? Então, assim, os descritores, a gente vai ver que eles focalizam muito mais a questão desse conjunto de habilidades e conhecimentos específicos, né? Que a gente pode medir, né? Em avaliações, né? Avaliações em sala de aula ou grandes avaliações em larga escala, né? E ao contrário, a BNCC ela tem uma abordagem mais ampla, né? Então ela define muito mais os objetivos gerais de aprendizagem, as metas de aprendizagem para toda a educação básica, né? Então, enquanto a BNCC ela traz então esses objetivos gerais, os escritores eles vão trabalhar mais com as questões específicas, né, de cada área do conhecimento. Depois nós temos também a aplicação, né? Então, uma diferença principal, né? Os descritores, eles são usados principalmente com relação à elaboração das avaliações padronizadas, né? Essas grandes avaliações, como o SAEB, por exemplo, né? Que são aplicadas em larga escala e eles servem para medir o desempenho dos estudantes, né? De acordo com esses padrões que são específicos de cada área do conhecimento. E a BNCC, ela vai trazer muito mais a questão da elaboração do currículo escolar. Então, ela vai trazer aquilo que deve ser ensinado nas escolas, o que deve constituir o currículo, né? E ela vai influenciar também aquilo que ficou de fora, né? Porque a gente sabe que no ano letivo, né, 200 dias letivos, 800 horas, a gente não consegue ensinar tudo, né? Então, também é um instrumento que vai dizer aquilo que deve ser ensinado e aquilo que não é competência escolar, né? Professora, com licença, o Lucas fez uma pergunta. Pois não. A senhora acha que essa base consegue suprir todas as lacunas, teoricamente, da educação brasileira? Funciona na prática? Olha, uma excelente pergunta, né? A BNCC ela não consegue suprir todas as necessidades, isso é fato, né? E não sou eu que estou falando isso, né? São os pesquisadores do campo da educação, principalmente aqueles que se debruçam sobre a discussão sobre o currículo escolar, né? Então a gente vai ter aí Lopes e Macedo, por exemplo, que vão trazer uma crítica bastante forte a o quanto a BNCC não consegue dar conta, né? Então, como eu falei antes, né, quando a gente faz um documento que orienta essa elaboração do currículo escolar e que vai influenciar justamente naquilo que deve ser trabalhado em cada ano, né, ou cada etapa da escolarização, a gente vê que muitos conteúdos, né, vão ficar de fora, muitos saberes vão ficar de fora, né? E a gente vê um movimento recente aí que vai pressionar pela incorporação, pela inclusão de saberes que tinham sido absolutamente negligenciados ao longo da nossa história, né? Principalmente as questões vinculadas à diversidade étnico-racial, né? A questão dos saberes milenares, né? Que vão envolver toda uma discussão sobre história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, né? E que nós sabemos que o nosso país, né, ele é feito e ele se dá a partir, né, da população indígena e da população negra, que se constitui como a grande parte, né, do que a gente pode chamar de população brasileira ou sociedade brasileira, mas que tinha sido esquecido e negligenciado todos os saberes milenares, né, principalmente de matriz africana e de matriz indígena, ao longo do nosso currículo, né?
Então, a gente vê hoje muito mais uma incorporação, né, de conhecimentos e de conteúdos e temáticas que haviam sido esquecidos intencionalmente, né, e que vão tomar um espaço de relevância dentro do currículo. Então, assim, a BNCC ela não resolve todos os nossos problemas, né? Mas é fundamental que a gente pense na importância dela, né? Então, assim, ela não responde a todas as necessidades, muitas vezes ela desconsidera as diferenças regionais, né? Ela desconsidera os saberes regionais, embora exista a parte diversificada do currículo, né? E a parte geral, mas a gente sabe que nem tudo ainda está posto lá. E ainda existem diferenças também com relação ao tratamento, né, e ao espaço que esses conteúdos têm dentro do currículo, né? Então, a gente sabe muitas vezes, assim, e quem já passou pela escola, mesmo que na condição de estudante, vai conseguir perceber que existem áreas do conhecimento que têm muito mais espaço, né? Então, a matemática, né, a língua portuguesa tem muito mais espaço do que, por exemplo, a sociologia e a filosofia, embora sejam áreas de conhecimento igualmente importantes. Então, assim, BNCC não dá conta de tudo, né? A gente pode pensar, claro, sempre em referenciar a importância de pensar num papel diferente para esse documento, mas não dá para tirar ele de vista. Não dá para a gente mais pensar em colocar a educação para funcionar ou a docência para funcionar, o nosso papel como professores e professoras, o processo de ensino-aprendizagem sem um documento orientador. Então, eu acho que fica um pouco por aí, né? Então, as críticas são fundamentadas, existem, mas não dá para a gente pensar em trabalhar pedagogicamente sem ter uma orientação nacional, né? Até porque os nossos estudantes fazem, por exemplo, o Enem, né? Então, é um direito do estudante poder fazer a prova do Enem, e se não tiver um documento orientador para todos os estados, né, para todos os municípios e nos quais a gente vai se debruçar para elaborar as nossas questões, que tipo de preparação os estudantes teriam, né, para uma prova dessa? Então, é um pouco a partir disso. Bom, e aí a gente pensar na última diferença entre descritores e BNCC, a gente pensar na abrangência, né? Professora, com Oi. licença, novamente. A senhora está passando o slide? Não, eu ainda estou no slide diferenças entre descritores e BNCC. Não, não apareceu não, tá no início aqui para nós. Tá no primeiro slide, descritor e seu papel no planejamento educacional. Ficou congelado? Isso. Só que eu acho que não interfere na sua gravação, né? É só para a gente acompanhar aqui. Tá. Eu acho que não interfere, não. Então tá. Vamos pensar, então, na última diferença entre descritores e BNCC, que é relacionado com a abrangência, né? Então, a BNCC é esse documento nacional que vai abranger todas as disciplinas e as etapas da educação básica, enquanto os descritores eles são elaborados muito mais para a gente pensar nas questões específicas, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai entender os tipos de habilidades, tá? Então, assim, as habilidades básicas, né? Essas habilidades, então, elas estão lá dentro dos descritores, e aí eu vou mostrar depois um exemplo, né? Identificadas com a letra B, né? Então, tudo que aparecer a letrinha B do lado do descritor, a gente vai entender que é uma habilidade básica, né? Uma habilidade básica. E essa habilidade básica, o que é? São as habilidades ou as competências fundamentais, né, que os nossos estudantes devem dominar. Então, por exemplo, aqui estou dando o exemplo da área da língua portuguesa. Poderia estar dando o exemplo da matemática, da história, da geografia, mas, enfim, a gente acaba escolhendo alguma área para fazer um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, assim, a habilidade que um estudante deve ter para localizar informações explícitas em texto, ou mesmo identificar características óbvias de um determinado personagem a partir da leitura de um texto escrito, né? Então, isso seria uma habilidade básica, tá?
Depois a gente vai ter as habilidades globais, que são as que estão identificadas com a letra G. Tá? Então, as habilidades globais, aí eu já entro no nível de complexidade um pouco maior. Né? Então, são habilidades mais complexas, né? Que vão envolver, então, as inferências, a questão da análise e da interpretação dos resultados, né? Então, habilidades básicas são aquelas habilidades mais simples, aquelas mais fundamentais, e as habilidades globais, elas são mais complexas, né? Para eu fazer uma inferência no texto, né? Para eu conseguir analisar ou interpretar, muitas vezes, uma informação que não está explícita. Né? Então, é um conhecimento um pouco mais aprofundado. Né? Então, dentro dos descritores, quando eu encontrar a letra G, eu vou pensar que aquela habilidade é uma habilidade global, então ela envolve um nível de complexidade maior, tá? Depois eu vou ter as habilidades operacionais, que são aquelas que estão identificadas com a letra O, né? Então, nas habilidades operacionais, são habilidades que vão envolver o processamento e a manipulação de informações, né? Em um nível também mais profundo. Então, por exemplo, quando a gente está falando da área da língua portuguesa, quando o estudante estabelece relações lógicas entre partes de um texto ou vai utilizar mecanismos de concordância verbal e nominal, é aquilo que eu estou chamando de habilidade operacional. Tá? Então, toda vida que eu tiver que fazer algum processo que vai envolver manipulação de informações em um nível mais profundo de compreensão, eu vou ter as chamadas habilidades operacionais. Então, aqui, para dar exemplos, né? Eu peguei aqui, por exemplo, os descritores do SAEB, para a área da língua portuguesa, de 1º ao 5º ano do Fundamental 1, então, anos iniciais, né? E eu peguei aqui, por exemplo, a temática dos procedimentos de leitura. Então, aqui a gente vai ver um conjunto de 8 descritores, sendo que todos estão organizados, baseados naquela letra que a gente trabalhou no slide anterior. Então, assim, habilidades globais, as básicas e as operacionais. Então, por exemplo, quando a gente fala de procedimentos de leitura, localizar informações no texto é uma habilidade básica. Depois, inferir uma afirmação implícita no texto, uma habilidade global. Estabelecer relações entre informações num texto ou em diferentes textos, é uma habilidade operacional. Identificar o tema central do texto, é uma habilidade básica. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a partir do contexto imediato, é uma habilidade global. Utilizar informações oferecidas por um glossário, verbete, dicionário ou texto informativo na compreensão ou interpretação do texto. Isso é uma habilidade operacional. Relacionar na compreensão do texto informações textuais com conhecimentos de senso comum. Isso é uma habilidade operacional. E, por último, utilizar apoio de desenho ou foto na compreensão ou interpretação de um texto. Isso também é uma habilidade operacional. Então, aqui a gente vê, por exemplo, dentro da área, né, de procedimentos de leitura, que faz parte, né, da área de conhecimento língua portuguesa, a gente tem um conjunto de descritores, aqui são 8 descritores, em que a gente vai ter descritores de habilidades que são básicas, globais ou operacionais, né? Então, o professor, no momento que ele estiver elaborando uma avaliação ou elaborando o seu próprio planejamento educacional, ele vai conseguir mesclar, talvez em uma aula, 2, 3, uma sequência didática, por exemplo, um conjunto de descritores em que seria interessante que ele pudesse mesclar entre descritores que pudessem trabalhar com habilidades globais, básicas e operacionais, né? E aí fica claro, né? Cada professor define, né, em que momentos ele vai fazer isso e de que formas ele vai fazer isso, a partir de uma definição também da sua metodologia de trabalho, né? Então, é interessante que a gente pense em conhecer muito bem esses descritores e poder também ir brincando e jogando com eles no momento que eu estiver elaborando a minha aula, um planejamento de curso, um planejamento, às vezes, mensal ou uma sequência didática,
pensando em jogar e brincar com esses diferentes habilidades. Tá? Então, pensar sempre em mesclar. Então, para não ficar só uma aula trabalhando só com habilidades básicas ou uma aula inteira só trabalhando com habilidades globais. Então, é interessante que a gente possa também fazer uma mescla, né? Uma mescla intencionalmente planejada, obviamente, né? Pensando no trabalho com essas diferentes habilidades. Bom, gente, hoje seria isso, né? As referências básicas aqui para essa palestra foi a Base Nacional Comum Curricular, nosso documento que está disponível online, né, no site do MEC, do Ministério da Educação, e que deve ser de conhecimento de todos os professores e professoras, né. Eu deixo aqui disponível os meus contatos, o meu contato de e-mail, né, carina.dias@ufam.edu.br. Deixo disponível o e-mail do projeto, que é observaformacãodocente@gmail.com, né? Todas essas palestras e formações são um produto e uma realização da nossa equipe, né, do projeto Observatório e Práticas de Formação Docente. A gente gostaria de convidar vocês para seguir nossa rede social no Instagram, né, procurar lá pelo nosso arrobinha, @observatório de formacão docente, _ e se inscrever no nosso canal do YouTube, que também tem o mesmo nome do projeto, Observatório e Práticas de Formação Docente, no qual todas as nossas palestras estarão armazenadas, né? Então vai ser um repositório também de todas essas formações que vão acontecer ao longo de todos esses meses de formação. Então, eu vou parar o meu compartilhamento. Só me sinalizem se eu voltei, fechou a tela? Sim. Perfeito. Fechou, fechou. Então é isso, gente. Eu agradeço muito. Muito bom, gostei bastante. Foi ótimo mesmo. Bem informativo. Que bom, gente, que bom. Obrigada por esse feedback positivo. Então, assim, todas as palestras, né, vão ficar disponíveis lá no nosso canal do YouTube. A gente tem tido aí o compromisso de subir os nossos vídeos em até 24 horas depois da transmissão ao vivo pelo Meet. E para a próxima semana vai ter uma atividade que vai ser postada lá no Google Sala de Aula, relacionada com a temática que a gente trabalhou na formação de hoje, que foi específica sobre descritores e a sua relação com a BNCC dentro do planejamento educacional. Então, agradeço pela presença de vocês nessa tarde conosco e a gente fica sempre à disposição pelos nossos canais. Tá certo? Obrigada, Tudo gente. certo. Obrigada. Tchau. Boa tarde. Nada. Obrigado.